Olá, começa agora o programa diário de oração aqui pela Rede Século XXI. Estamos numa casa de retiros, lugar onde as pessoas, pela espiritualidade, vêm se encontrar com Deus para fazer a sua oração, para fazer o seu momento de encontro consigo mesmo e, de fato, aí perceber a presença de Deus de uma maneira um pouco mais eficaz na sua vida. E, claro, o programa de oração, diário de oração, está sempre refletindo, neste tempo de uma maneira muito especial, sobre a devoção ao coração de Jesus, que é justamente esse encontro bem íntimo com o coração de Cristo, claro, esse coração de Cristo que sempre procura o nosso coração para que a gente esteja bem. E hoje nós vamos refletir sobre a oitava promessa que o coração de Jesus fez a Santa Margarida Maria. A gente, outro dia, falou da sétima promessa, falando de que as almas tíbias, as almas mais frágeis, estavam de fato, aliás, elas encontrariam nessa devoção ao coração de Jesus forças, não é? E se tornariam mais fervorosas, justamente por essa devoção. Hoje é o contrário. A gente entende que a promessa que o coração de Jesus fez a Santa Margarida Maria, essa oitava promessa, é justamente, olha, se por um lado havia algumas almas mais frágeis, digamos, né, menos fervorosas, hoje a promessa é, olha, se sua alma é fervorosa na fé, se a sua devoção de fato ela está em consonância com esse coração de Cristo, você alcançará um alto grau de perfeição. Veja que bonito isso, né? Só que a gente tem que discernir bastante isso, senão a gente vai fazer uma reflexão completamente equivocada. Quando se fala de perfeição, a gente não pode, de fato, aqui, buscar essa dimensão o seguinte, olha, eu preciso ser perfeito para que eu me encontre com Deus, de maneira alguma. Ou eu preciso estar livre de todo o pecado para eu me encontrar com Deus. Isso também não é verdade. Senão, Jesus Cristo não acolheria Maria Madalena. Senão Jesus Cristo não acolheria Zaqueu, que eram pessoas que até o momento em que se encontraram com ele, elas eram pecadoras. E pecados, eu diria, graves, não é? E, no entanto, até aquele momento, não havia perfeição. E logo após esse encontro com Jesus, é lógico que, não que voltaram ao mesmo pecado de antes, mas tiveram, de fato, a compreensão da graça de Deus e, logicamente, no dia a dia, algumas coisas, alguns rompimentos com a graça de Deus também aconteceram. Mas isso não foi pretexto para que Jesus os excluísse. E aí eu acho que é fundamental que a gente comece a pensar, a partir disso, na nossa vida pessoal. Por exemplo, se você entende que a sua fé é uma fé frágil, pela devoção ao coração de Jesus, ela se tornará fervorosa. Se ela é uma fé, de fato, fervorosa, se você tem, de fato, essa dimensão, olha, eu sou uma pessoa que preocupo com a minha espiritualidade, vou à Santa Missa, a Eucaristia é, de fato, o fundamento, procuro viver isso plenamente no meu trabalho, na minha família, você, além disso, você encontrará o discernimento exato para saber até que ponto, de fato, você pode ser testemunho para o outro e ajudar a outra pessoa. A gente falou outro dia aqui de canal, né? A gente acaba sendo, pela devoção ao coração de Jesus, um canal na vida da pessoa. Quando você alcança esse grau de perfeição, digamos, você de fato encontra isso. Esse estar com Deus que abarca todas as outras questões e acaba sendo maior do que todas as outras questões. Por isso, quando a gente traz essa reflexão da oitava promessa, a gente, claro, quer trazer para você esse princípio da santidade, que eu tenho que buscar, que você tem que buscar. Mas é muito, mas muito importante que a gente comece a traduzir esta santidade a partir das coisas que nós vivemos. Nós não somos santos fora do mundo. Não somos. Nós somos santos, nosso modo de viver a santidade, onde nós estamos, na nossa realidade. Você não pode querer ser santo fugindo dos seus compromissos pessoais, fugindo da sua família, fugindo das coisas, em hipótese alguma. Você é santo, de fato, na sua humanidade. E claro, a gente tem que pensar nisso porque quantos santos a igreja não tem? E quantos deles não são inspiração, modelos a serem imitados da nossa parte? A santidade, ela é possível, mas ela não é possível fora da humanidade. Não tem como. Senão daqui a pouco a gente mistura tudo. E a gente começa a achar, por exemplo, que a encarnação, Jesus ter vindo ao mundo, não tinha necessidade disso. Deus poderia salvar todos nós lá de onde Ele está. Para que mandar Jesus aqui? Para que Ele se tornar humano, exceto no pecado, como nós? E aí a gente tem que buscar essa reflexão na nossa oitava promessa de hoje.
buscar a santidade, você deve buscar a santidade, mas na sua humanidade, no seu jeito de ser. Claro que a santidade, ela exclui o erro, exclui o pecado, exclui aquilo que de fato nos afasta de Deus. É óbvio isso. Mas acontece que a gente não pode fugir disso, porque isso sou eu também. Eu, Padre Air, sou o pecado, sou o erro, sou a alegria, sou a tristeza, sou tudo aquilo que faz parte do meu universo pessoal. Acontece que isso não me nega a santidade. Então, quando a promessa é, olha, se aquelas almas fervorosas, né, elas vão alcançar um alto grau de perfeição, vão subir ao ponto de a alta perfeição ser a referência da sua vida. Ou seja, ter de fato o discernimento e agir sobre o discernimento. É bem diferente de você ter o discernimento do que você vai fazer e você não saber ou não ter a coragem de agir sobre aquele discernimento. A promessa é justamente para isso, olha, eu tenho discernimento e a minha atitude é perdoar uma pessoa, eu vou lá e perdoo, ou tento buscar esse perdão. Isso é alcançar esse discernimento total que a 8ª promessa ela pede de cada um de nós. Muito bem, nós vamos para a nossa consagração ao Sagrado Coração de Jesus. Dulcíssimo Jesus, Redentor do gênero humano, lançai os vossos olhares sobre nós, humildemente prostrados diante do vosso altar. Nós somos e queremos ser vossos. E para que possamos viver mais intimamente, unidos a vós, cada um de nós neste dia se consagra espontaneamente ao vosso Sacratíssimo Coração. Muitos nunca vos conheceram, muitos desprezaram os vossos mandamentos e vos renegaram. Benigníssimo Jesus, tende piedade de uns e de outros, e trazei-os todos ao vosso Sagrado Coração. Senhor, sede Rei não somente dos fiéis que nunca de vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que vos abandonaram. Fazei que eles tornem quanto antes a casa paterna, para que não pereçam de miséria e de fome. Sede o Rei dos que vivem iludidos no erro, ou separados de vós pela discórdia. Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da fé, a fim de que, em breve, haja um só rebanho e um só pastor. Volvei, enfim, um olhar de misericórdia aos filhos, do que foi outrora vosso povo escolhido. Desça também sobre eles, num batismo de redenção e vida, aquele sangue que um dia sobre si invocaram. Senhor, conservai incólume a vossa Igreja e dai-lhe uma liberdade segura. Concedei ordem e paz a todos os povos. Fazei que eles, de um canto a outro do mundo, ressoe uma única voz. Louvado seja o coração divino que nos trouxe a salvação. A Ele a honra e glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Eu deixo com você a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus.